a educação está falhando. Entendeu? A maneira como as pessoas estão sendo educadas com relação ao mundo, com relação a como elas são e quem elas são, não está dando conta das necessidades atuais. Isso daí é um problema que no Brasil eu acho extremamente agudo, sabe? A gente vê isso nas escolas, nos currículos escolares que são profundamente antiquados, entendeu? Usam uma pedagogia assim totalmente para trás, obviamente com raras exceções, né? Tem sempre as exceções, felizmente a gente tem algumas exceções nessa história, mas a narrativa geral é que a educação não está fornecendo essa vontade que as pessoas têm que ter em aprender, né? Que o melhor professor não é aquele que explica tudo direitinho e o aluno aprende tudo, não. O melhor professor é aquele que faz com que o aluno queira aprender mais, queira fazer perguntas novas, né? E esse tipo de criatividade na educação precisa de treino, precisa ser uma educação que tenha dignidade, uma profissão de professor, professora que tenha dignidade, né? Isso me parece que está faltando no Brasil, está faltando um treino maior no Brasil, acoplado com essa confusão toda da pandemia, com líderes políticos que aderem a uma religiosidade que passa por cima do conhecimento científico, então tentam colocar a religião como estando em guerra com a ciência, que é uma coisa totalmente idiota, entendeu? Não tem nada a ver, quer dizer, a religião e a ciência não estão em guerra, entendeu? Não existe isso, é um mito. A ciência não quer roubar Deus de ninguém, é uma coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas, entendeu? Não é esse o propósito da ciência, mas esse tipo de conversa, esse tipo de história ganha voto, entendeu? Porque as pessoas se sentem ameaçadas, controladas pela ciência, pelos cientistas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não toma café, aí 2 semanas depois pode tomar café. Então eles usam esse tipo de história evolutiva, porque a ciência evolui, a gente aprende mais daqui, a gente aprende menos dali, então as coisas vão mudando com o tempo, como se fosse uma fraqueza da ciência, quando isso daí faz parte direta do método científico, né? Então, quando as pessoas não sabem o que é o método científico, não entendem como funciona esse tipo de questionamento humano, é óbvio que as pessoas vão ficar meio sem saber para onde ir, desorientadas, e quando aparece um cara dizendo que a Terra é plana, olha para mim, entendeu? Olha, presta atenção no que eu estou falando. Se você não tem a base conceitual para falar que coisa mais estúpida é essa de terra plana, entendeu? Como é que você põe satélite em órbita em terra plana, entendeu? E o cara é hipócrita, né? Porque ele está falando isso usando o celular dele, usando o GPS dele, que depende completa e totalmente, entendeu? Das propriedades gravitacionais da Terra. Então, é tudo um absurdo gigantesco que mostra o quê? Que o que você está fazendo, o que eu estou fazendo no meu canal do YouTube aí, moçada, para vocês que querem um pouco de educação, eu estou oferecendo um monte de curso de graça, papos com pessoas incríveis também, justamente para destravar, entendeu? Essa barreira que existe entre os que estão fornecendo conhecimento e os que estão recebendo conhecimento. Se você olhar para a Coreia do Sul, nos anos 50 era um dos países mais pobres do mundo. Daí o que os caras fizeram? Eles investiram direto em educação na área tecnológica, engenharia e ciências, né? E aí o que deu? Deu no que está dando hoje. Você vê como a Coreia do Sul explodiu em termos de geração de tecnologias novas, né? Então, Samsung, LG, Kia, etc, 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 todas essas marcas coreanas, né? São marcas que vieram num país que há 60, 70 anos atrás estava totalmente falido, né? Mas exatamente o que você falou, o investimento na educação gerou toda uma comunidade de cientistas, engenheiros e técnicos que reinventou o país, né? Que para mim é justamente, cá entre nós, o que está faltando no Brasil nesse momento.